Fala pessoal, Henrique Garcia aqui e tô gravando esse vídeo para a gente comentar sobre as propostas dos nossos candidatos à presidência do Brasil. Então, o pessoal da G4 gravou lá a sabatina, convidando alguns dos principais candidatos, e esse vídeo é com o intuito de trazer para vocês um resumo do que foi aquela sabatina e apresentar a proposta dos candidatos que participaram ali. Então, sem enrolação, vamos direto ao assunto. Estou compartilhando aqui a minha tela. Hoje a gente vai falar sobre o candidato Ronaldo Caiado. Então, deixa eu pôr aqui o vídeo para rolar para vocês. Então, essa aqui foi a sabatina com o Caiado. O Caiado é um dos candidatos ali convidados que participou ali da sabatina com o pessoal da G4. Lembrando, o pessoal da G4 convidou ali alguns candidatos a presidências e funciona como uma entrevista de emprego para você ser o CEO do Brasil ou o nosso presidente ali. Cada candidato teve em torno ali de 20 minutos de participação, 40 minutos, na verdade, de participação aproximadamente, se eu não me engano. E aí eu vou comentar um resumo. Qual que é o intuito desse vídeo? Trazer para vocês quais são as propostas que esses candidatos apresentaram para vocês conhecerem um pouquinho mais quem são as pessoas e o que eles estão propondo. Se você ainda não conhece o Caiado ele é candidato do PSD, ele é médico, ortopedista, político o cara acho que tem uns 40 anos de vida aí na questão pública, 6 mandatos no Congresso, sendo 2 mandatos como governador de Goiás. Abração aí pro pessoal de Goiás, é uma região que eu já visitei e gostei bastante. Então, o Caiado, ele comentou um pouquinho falando de como foi o seu mandato ali na região de Goiás. Ele trouxe muito para a questão da gestão que ele fez e de durante. Estou trazendo, tá? Pontos que ele comentou, não vou entrar aqui o que ele fez, o que ele não fez, não é essa questão. Mas eu estou usando ali as palavras que foram citadas por ele durante a sabatina. Então, ele trouxe muito essa questão do olhar que o Brasil não precisa ter essa divisão do agro e das empresas, que todos precisam colaborar em um conjunto, e ele trouxe muitos exemplos de ações que ele fez ali na região de Goiás e de como, segundo os pontos que ele trouxe ali, Goiás hoje se não é a mais, é uma das cidades mais seguras do mundo, então ele trouxe essa questão de carga, de segurança, é a região onde, segundo o que ele comentou ali, tem o menor custo de seguro de roubo por conta da segurança da região, e é uma cidade que realmente, pelo menos quando eu fui lá para Goiás, cara, eu me senti muito seguro, andei de madrugada na rua, fui nos barzinhos, nos lugares lá, bem tranquilo, mas não é esse é o ponto aqui do vídeo. Então, quais foram os pontos que ele foi questionado? Questionaram muito ele sobre como seria a questão de crédito e subsídio ao agronegócio, uma vez que ele tem um olhar muito forte. Subsídio e plano safra, questionaram ele sobre seguro rural, equilíbrio fiscal, segurança pública. Um dos pontos que pegaram muito ali, e eu vi que para ele em específico puxaram um pouquinho mais para esse lado, foi a questão do narcotráfico, questão de COAF, por conta de ter havido ali, durante o mandato dele na região de Goiás, um problema ali com uma instituição financeira que acabou sendo atuado por COAF, e ele esclareceu o que foi, então acabaram pegando um pouquinho mais pesado com ele nessa parte de segurança pública, na parte de narcotráfico, infiltração e crimes voltados para a economia. Ele trouxe a questão, e aí ele até explicou, né, a questão disso hoje ainda é muito fechada ali dentro do COAF, então o COAF não repassa muitas vezes, não repassa o governador não tem acesso, então é um pouco burocrático, mas aí não é o que a gente vai entrar um pouco. Também questionaram muito ele sobre a questão de corte de gastos, redução dos orçamentos dos poderes, previdência, reforma administrativa, reforma política, reforma tributária também. Então foi alguns dos pontos ali que o pessoal cobrou bastante ele ali durante toda essa questão da sabatina. E aí, o que interessa, e é o principal ponto desse vídeo, comentar e entrar um pouquinho em quais foram as principais propostas apresentadas pelo Caiado. Primeira, acho que proposta que ele comentou, se eu não me engano, foi manter o apoio ao agro, mas criar e fortalecer o seguro rural. Então, o Caiado rejeitou simplesmente colocar o agro na mesma estrutura de crédito de outros setores e defendeu um modelo plurianual rural mais robusto. Então, ele trouxe um ponto que
segundo o que as palavras do Caiado, não tem como a gente tratar todos os segmentos e todos os setores por iguais. Cada setor, cada indústria tem as suas peculiaridades, tem os seus problemas, por isso que deveria ter esse olhar individual para cada setor e aí tomar essas ações. Então ele comentou um pouco nisso e foi um dos pontos que pegaram muito forte ali com ele. Ele trouxe a questão de ministros técnicos, então ele prometeu montar ali ministério com pessoas que são tecnicamente qualificadas, usando a gestão, como ele trouxe como exemplo, em Goiás, segundo o que ele trouxe aí no vídeo, todas as pessoas que ele puxou dentro da estrutura eram pessoas que eram referência naqueles assuntos. Em questão do COAF, que até foi um ponto que pegaram um pouco no pé dele, ele trouxe como proposta, uma das propostas é justamente criar ali um sistema de informação junto ao COAF para combater essa questão de infiltração financeira, onde o COAF ele teria mais abertura com os estados para todos esses crimes ser algo que os governadores tivessem acesso em questão de documentação, até para os estados conseguirem ser mais efetivos na fiscalização e pegar esses crimes financeiros. Outro ponto que ele trouxe em questão de segurança é na política econômica. Então, o Caiado ele trouxe muito essa questão da segurança pública. Ela não é apenas uma questão criminal, mas ela trouxe a questão de ele comentou um pouco de reduzir questão do seguro, roubo de carga, carros blindados, custo operacional das empresas. Então, ele comentou desses custos por trás e ele até citou um ponto de Rio versus a região de Goiás, que muitos empresários estavam saindo, por exemplo, do Rio e indo para Goiás por questão de operação, de segurança, de estrutura. Então, ele comentou um pouco disso também. Corte de 25%, então ele usou Goiás como referência e defendeu as medidas de austeridade semelhantes ao que ele fez lá, reduzindo ali alguns custos e alguns repasses em questão do orçamento. Então ele fez algo parecido enquanto ele estava à frente ali como governador em Goiás. Ele trouxe que ele também, como proposta, fazer esse corte, reduzindo alguns custos orçamentários. Ele também trouxe algumas propostas para a parte de reforma da Previdência, reforma administrativa, então também ali, como alguns outros candidatos, trouxe bastante para esse ponto que precisa ter algumas mudanças ali, reforma política também, e ele trouxe alguns pontos de revisar a questão da nossa reforma tributária, então ele trouxe alguns exemplos de alguns pontos ali que acaba sendo um pouquinho complicado do custo que tem ali tributário dentro do Brasil, e aí também fizeram a mesma pergunta para ele. Quais são os indicadores? O que que você quais são suas metas ali, o que que você buscaria? E aí, nessa mesma, ele trouxe algo parecido ali do outro candidato que a gente comentou, que uma das metas seria ali atuar e buscar o nosso juros real ali entre 3 a 4% ali, né? Quando a gente olhou outro candidato, ele trouxe para a inflação, aqui o Caiado trouxe mais para o juros real como meta. Então, ele colocou ali um objetivo de chegar aos nossos juros reais entre 3 a 4%. E ele também trouxe um olhar muito para a parte de tecnologia e IA. Então, achei interessante esse ponto. Então, Caiado dedicou boa parte da entrevista às necessidades do Brasil de deixar de ser apenas um exportador de commodities e avançar na parte de IA, minérios críticos, terras raras, biometano e energia. E ele até citou ali alguns exemplos bem interessantes de aplicativos que surgiram ali dentro de universidades ali em Goiás e foram utilizados como referência na parte de medicina, na parte de segurança e expandiram ali para o Brasil. Então, ele teve um olhar para essa parte tech ali na região de Goiás e ele citou que isso é um ponto que ele deseja implementar e aí ele ganhou alguns pontos positivos comigo. E aí, quando a gente olha essa questão do Brasil, a gente é muito atrasado e aí, nessa parte, acho que ele tem um ponto de razão. A gente é o país que tem tudo para pegar essa onda da IA, da inteligência artificiais, muito por conta das terras raras que a gente tem aqui. Hoje está uma briga entre Estados Unidos e China de quem vai dominar esse mundo, e a gente no Brasil tem todos os recursos para ganhar tanto como um parceiro da China quanto um parceiro dos Estados Unidos, e é um ponto que a gente peca muito a parte de tech aqui no Brasil, tendo que os principais recursos estão aqui. Então ele trouxe muito para esse lado, eu acredito que aí ele vai ganhar uns pontinhos extras aí, principalmente com o empresário, porque é algo que
a gente precisava avançar muito nessa parte tech aqui no Brasil. Então, vamos fazer um fechamento, um resumão aí do Caiado, para a gente não se estender muito. O Caiado apresentou ali uma plataforma baseada em segurança, experiência administrativa, equilíbrio fiscal e desenvolvimento tecnológico. Foram alguns pontos que ele comentou que ele aplicou em Goiás, deu certo segundo os pontos que ele comentou, e ele tem ali como proposta replicar isso como presidente do Brasil. Acho que a principal diferença dele talvez seja tratar a segurança pública também como política econômica, combater ali a questão do crime, entrar um pouco mais próximo dentro da parte do COAF e essa parte de tecnologia do Brasil, olhar mais para a parte de AI e outras ferramentas tech. Eu acho que ele se diferenciou um pouquinho dos outros candidatos que a gente já comentou aqui no vídeo. E um ponto importante, se você está gostando desse vídeo, se você está gostando desses conteúdos, trazendo as propostas de alguns dos principais candidatos a presidente do Brasil, eu quero que você já se inscreva nesse canal para você não perder nenhum vídeo e também já deixe o seu like aqui. Lembrando, eu vou finalizar esse vídeo porque já está ficando muito longo, mas ainda vai ter mais vídeos aqui no canal apresentando alguns dos principais candidatos à presidência do Brasil. Vejo vocês em um próximo vídeo.